Você já se perguntou como essas plantinhas tão fofas e versáteis conseguem sobreviver em ambientes extremos e, ao mesmo tempo, enfeitar nossas casas de forma tão deslumbrante? Hoje vamos mergulhar na biologia das suculentas. Vamos explorar o ciclo de vida dessas plantas incríveis, as adaptações que as tornam tão únicas e aprender dicas práticas para cuidar das suas em casa. Fica comigo até o final, porque também tem curiosidades que você provavelmente nunca ouviu antes. Primeiro, vamos ao básico: o que são suculentas? Muita gente pensa que suculentas são uma espécie de planta, mas, na verdade, elas são um grupo bem variado que inclui diferentes famílias botânicas, como Crassulaceae, Cactaceae e Aizoaceae. O nome suculenta vem do latim succus, que significa um suco ou um seiva. E isso faz todo sentido. Essas plantas armazenam água em suas folhas, caules ou raízes, o que as ajuda a sobreviver em condições onde a água é escassa. Curiosidade rápida: sabia que o cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto? Isso mesmo! O que diferencia os cactos das outras suculentas é a presença de areolas, aquelas estruturas que dão origem aos espinhos. Essas adaptações incríveis começaram há milhões de anos, quando as suculentas evoluíram para sobreviver em climas áridos, como desertos e áreas rochosas. Hoje elas conquistaram até nossas salas de estar. Agora que entendemos o que são suculentas, vamos falar sobre o ciclo de vida delas. As suculentas, assim como todas as plantas, têm um ciclo de vida dividido em 3 estágios principais: germinação, crescimento vegetativo e reprodução. 1. Germinação. O ciclo começa quando uma semente entra em contato com o solo úmido e começa a brotar. A maioria das suculentas tem sementes minúsculas, então é preciso muita paciência e cuidado para cultivar a partir delas. 2. Crescimento vegetativo. Nesse estágio, a planta foca em crescer, armazenar água e produzir energia através da fotossíntese. As folhas carnudas ou caules grossos começam a se formar, e é aqui que a magia da sobrevivência das suculentas realmente aparece. 3. Reprodução. A reprodução pode ocorrer de várias formas: por sementes, brotos laterais ou até por folhas que caem no solo e geram novas plantas. Essa capacidade de reprodução vegetativa é uma das razões pelas quais elas são tão fáceis de propagar em casa. Dica prática: para quem quer tentar propagar, corte uma folha saudável, deixe secar por 1 ou 2 dias até formar uma calosidade, depois, coloque em solo levemente úmido. Simples assim. Agora, a parte que eu acho mais fascinante: as adaptações das suculentas. Essas plantas são verdadeiras sobreviventes, e tudo no design delas é pensado para maximizar a eficiência em ambientes extremos. 1. Folhas carnudas. Como já mencionamos, as folhas são verdadeiros reservatórios de água. Em algumas espécies, como a echeveria, elas podem armazenar água suficiente para sobreviver meses sem chuva. 2. Cutícula espessa. A superfície das folhas e caules é coberta por uma cutícula grossa que reduz a perda de água. 3. Metabolismo CAM. Agora uma curiosidade científica. A maioria das suculentas usa um processo chamado metabolismo ácido das crassuláceas, ou caminho. Basicamente, elas abrem seus estômatos, pequenos poros, à noite para absorver dióxido de carbono e fechar durante o dia para evitar perda de água. Isso é o oposto do que a maioria das plantas faz. 4. Espinhos e pelos. Em cactos, os espinhos não são apenas para defesa, mas também ajudam a reduzir a perda de água, oferecendo sombra e quebrando o vento ao redor da planta. 5. Raízes rasas e extensas. As raízes das suculentas são projetadas para absorver a máxima quantidade de água em períodos curtos de chuva. Algumas espécies têm raízes que chegam a se espalhar por metros ao redor da planta. Tá curtindo conhecer mais sobre as suculentas? Agora, vamos trazer isso para o nosso dia a dia com dicas práticas de cuidados. 1. Luz. Suculentas adoram luz, mas cuidado com o sol direto em horários de pico, que pode queimar as folhas. Prefira luz filtrada ou pelo menos 4 a 6 horas de sol indireto. 2. Rega. O maior erro de iniciantes é regar demais. A regra é simples: só regue quando o solo estiver completamente seco. Uma dica prática: use o método do palito de churrasco. Se o palito sair seco, é hora de regar. 3. Solo. Suculentas precisam de solo bem drenado. Misture terra comum com areia ou perlita para evitar o acúmulo de água nas raízes. 4. Vasos.
prefira vasos com furos de drenagem. E se quiser usar um vaso decorativo sem furos, coloque uma camada de pedras no fundo. 5. Propagação. Lembra que falamos sobre a facilidade de propagar? Experimente fazer mudas e aumentar sua coleção ou até presentear amigos. Para fechar com chave de ouro, que tal algumas curiosidades sobre suculentas? A planta jade, Crassula ovata, é considerada símbolo de prosperidade e sorte em muitas culturas. O cacto saguaro, que é um dos símbolos do deserto americano, pode viver até 200 anos e armazenar mais de 200 litros de água. Algumas suculentas, como a litops, ou planta-pedra, são mestres do disfarce. Elas evoluíram para se parecerem com pedras e, assim, evitar serem comidas por predadores. No Japão, existe uma tendência de criar micro-arranjos de suculentas em miniaturas de chá ou até dentro de conchas. É incrível o nível de detalhe. Viu só como o mundo das suculentas é fascinante? Desde suas adaptações evolutivas até os cuidados simples que podemos oferecer em casa, essas plantas nos ensinam muito sobre resiliência e beleza. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilha com seus amigos e comenta aqui embaixo, qual a sua suculenta favorita? E se você tiver dúvidas ou sugestões para os próximos vídeos, é só escrever também. Não se esqueça de se inscrever no canal Natureza e Plantas em Foco e ativar o sininho para não perder nada. Até a próxima!